Bom dia, irmãos. Estamos na nossa hora, vamos dar início com a nossa escola dominical com uma palavra de oração. Oremos. Senhor nosso Deus, Pai querido e amado, te agradecemos, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos concede aqui em Tua casa, Pai, para aprender mais de Ti, para render graças a Ti, para glorificar o Teu santo nome, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos salvou. Obrigado, Pai, porque o Teu Filho morreu naquela cruz para nos salvar, Pai. Obrigado, Senhor, por esse sacrifício, por esse ato de amor tão grande que o Senhor fez por nós, Senhor. Mesmo sem nós merecermos, o Senhor se entregou e pagou a nossa dívida na cruz. Te pedimos, Pai, que seja conosco durante todo o tempo aqui que estivermos em Sua casa e que seja a Sua palavra que seja ensinada, seja o Teu nome que seja exaltado, Pai. Essa é a nossa oração no nome santo de Jesus. Amém. Então, irmãos, hoje nós damos início à nossa série de estudos das cartas de uma página da Bíblia. Vamos começar pela menor de todas elas, o menor livro da Bíblia, que é 2 João, e vamos estudar aqui sobre aquilo que o apóstolo João escreveu para aquelas pessoas naquela altura. Eu dividi a lição em 4 pontos, né? Introdução eu não conto como ponto, vamos fazer só uma introdução à carta, dizer daquilo qual é o objetivo da escrita de João, quais são os problemas a tratar e qual é a solução que ele traz para o problema. Vamos passar ali por aqueles pontos que está dividido em blocos de versículos, né? Aquilo que na teologia eles vão chamar de as perícopes, é aquilo que é basicamente a divisão que normalmente as Bíblias fazem. Então, vamos passando ali por aqueles pontos, dividindo ali sempre entre os blocos de versículo. Falando sobre aquilo que é dando essa introdução geral sobre a carta, né? Nós sabemos que o autor dessa carta é João, o apóstolo. Aqui não há... quando passarmos a leitura da carta, vamos ver que João não se identifica diretamente. Entretanto, não há aqui discussão se de fato foi João ou não que escreveu. A igreja já recebeu isso como... A igreja primitiva passou isso para frente como se fosse uma carta de João, e até hoje, tradicionalmente na igreja, e também através daquilo que... O assunto que é tratado na carta, a forma como é escrito, dá para perceber que os traços da escrita têm muito a característica daquilo que João escreve no seu evangelho. Então, a carta ela é escrita ali entre os anos de 85 e 95 depois de Cristo, e o público-alvo não temos ali algo consensual sobre quem seria o público-alvo. João escreve dizendo para uma senhora eleita e seus filhos, a quem acredite que seja, de fato, uma mulher e seus filhos, a sua família, e alguém que faça parte de uma comunidade, mas a grande maioria, principalmente no nosso meio batista, a grande maioria dos batistas crê que a senhora eleita ali faz a referência, na verdade, a uma igreja e não a uma pessoa. A interpretação mais fácil, vamos dizer assim, né, a mais simples, é entender que de fato é apenas uma mulher e a sua família. Então, o objetivo dessa carta, qual seria o grande por trás dessa carta, né? O apóstolo João ele escreve essa carta por causa da situação em que os crentes passavam naquela época. Existia um grande aumento, vamos dizer assim, no número de falsos mestres, de pessoas que ensinavam, que estavam a distorcer aquilo que era a doutrina sobre Cristo. Aqui, muito especificamente, a doutrina sobre Cristo. Então, naquela época existia um pensamento que posteriormente depois é desenvolvido e acaba por receber o nome de docetismo. É uma vertente dentro daquilo que nós conhecemos como o gnosticismo hoje em dia. O docetismo ele tem as raízes no pensamento grego antigo, principalmente o pensamento Platão, que divide o mundo em duas esferas, a parte material e a parte espiritual. E eles vão concluir que a parte material ela é inferior, má e corrupta, enquanto que a espiritual ela é boa, perfeita, divina, enfim. E eles não conseguem conceber a ideia de que um Deus, sendo bom e perfeito, ele poderia vir em carne. E aí aqui é o grande problema da questão, né? Eles não acreditam que Jesus Cristo pode ser, se ele é homem, ele não pode ser Deus. Eles entram nesse conflito
E eles vão argumentar, eles não... E aqui é muito sutil, porque eles não desacreditam na divindade de Cristo, mas eles dizem que Jesus Cristo, na verdade, não é um homem, mas sim uma aparição espiritual, um ser divino, que ele tem a aparência, e aí o docetismo, a etimologia da palavra está dizendo que ele parece ser um homem, mas não é. Ele é um espírito, é como se fosse uma... Acho que o melhor exemplo seria, de fato, como um espírito um holograma. Se alguém colocasse a mão em Jesus, atravessaria ele, né? A ideia deles é um pouco essa. E qual é o grande problema disso, né? Se a gente pensar por que isso é um grande problema e por que o apóstolo João sentiu a necessidade de escrever contra esse ensinamento. Quando falamos de doutrinas que distorcem aquilo, quem é a pessoa de Cristo, é estrutural para a nossa fé. Se Cristo não foi homem, se Cristo não viveu entre nós, não sofreu aquilo que os homens sofrem, não passou pelas tentações sem pecar e não morreu fisicamente, não ressuscitou fisicamente, toda a nossa fé é vã. E aí aqui é o grande problema que João quer tratar nessa carta. E aqui é engraçado, né? Porque o que o apóstolo Paulo vai escrever sobre isso é sobre sobre a divindade de Cristo, de certa forma, e vai dizer na carta aos Filipenses, o capítulo 2, versículos 7 a 11, e diz assim: antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, e para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, o grande objetivo dessa carta é estabelecer a importância desses dois polos da fé cristã, né? A verdade, como eu coloco ali a verdade, e viver a verdade no amor. E vai alertar essa questão de permanecer na verdade e combater esses falsos ensinamentos, né? E aqui, muito especificamente, não confessar que Jesus Cristo veio em carne. Então, é uma chamada de atenção para que a igreja permaneça vigilante em seu entendimento e defesa da verdade, em lugar de oferecer a palavra, vamos dizer assim, e oferecer os ouvidos para ouvir esses ensinamentos maus desses falsos mestres. Então, entrando naquilo que seria de fato a leitura do texto, vamos ler hoje na íntegra, né, toda a carta de João. Vamos começar no primeiro bloco de versículos, como eu tinha falado, eu fui separando por blocos, a semelhança daquilo que as Bíblias tradicionalmente fazem. Versículo 1 ao 3 diz assim: o presbítero, a senhora eleita e a seus filhos, a quem eu amo na verdade, e não apenas eu, mas também todos os que conhecem a verdade, por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre. A graça, a misericórdia e a paz, da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão conosco em verdade e amor. Aqui a primeira coisa que a gente pode ver logo de início é que João ele se identifica aquilo, e ele não coloca seu nome na carta, mas ele se identifica como o ancião ou o presbítero. Aqui a palavra original pode ser traduzida tanto para ancião como para presbítero, e se refere diretamente ao cargo eclesiástico, né? Aquele que liderava a igreja. E fala com autoridade e humildade ao mesmo tempo. Humildade no sentido de que João poderia muito bem ter se identificado diretamente, falando, não, aqui, quem escreve é João, o apóstolo de Cristo, o enviado do Senhor, mas não, ele prefere abdicar abrir mão desse título, né, e utilizar apenas o cargo de presbítero, que no final ele também era um presbítero daquela igreja, demonstrando ali sua humildade, mas sem perder a autoridade na escrita. Nós vimos ali, e eu marquei, a palavra verdade ela se repete muitas vezes durante essa carta. Só nesses primeiros 3 versículos nós vamos ver 4 repetições da palavra verdade. Eu marquei ali a palavra verdade, também no final o amor, também que vai ser uma dos assuntos aqui que João vai abordar bastante ao longo dessa carta. E ele vai estabelecer aqui aquilo que vai trazer um conceito para o amor aqui nessa carta. Avançando para o versículo 2, nós vamos ver que João ele vai tratar aqui de uma coisa que a verdade ela prevalecerá e sempre permanecerá,
para sustentar o povo de Deus. Então, ele vai começar aqui por descrever como que funciona essa questão da relação entre o amor e a verdade. Então, uma das primeiras coisas que nós podemos pensar acerca do amor, de acordo com aquilo que João está a dizer, que é um amor fundamentado na verdade, é que o amor ele não é cego ou tolerante com o erro. O amor ele procura o bem eterno do outro. E essa é a ideia do que está por trás aqui, a luz da verdade, né? O amor baseado na verdade. Quando nós amamos baseado na verdade, tem uma diferença aqui que é para o amor do mundo, que é um amor sentimental, né? Um amor romântico. O amor aqui da Bíblia, ele tem essa diferença que tá ligado a seguir aquilo que são os ensinamentos de Cristo. E quando temos essa consciência da verdade, nós somos levados a amar as pessoas porque temos esse mandamento, recebemos esse mandamento de Deus, esse mandamento de Cristo. Então, a verdadeira doutrina sobre Cristo, é aquilo que eu disse, a verdade, ela é base para o nosso amor. Então, a verdadeira doutrina sobre Cristo é base para o amor e é muito importante que a gente tenha um entendimento correto acerca da pessoa de Cristo. O amor cristão ele não é apenas sentimental, superficial. Ele é fundamentado na verdade do Evangelho, né? João nos chama a confiar que essa verdade ela prevalecerá e permanecerá para sempre. Nós só conseguimos ver isso no versículo 2, que ele vai dizer que por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre. Então temos que ter essa confiança de que essa verdade acerca de Cristo, ela prevalecerá contra esses falsos ensinamentos e permanecerá para sempre. Não podemos, a ideia aqui é não duvidar dessa verdade. E a primeira pergunta que eu queria colocar aqui, fazendo a leitura do texto, foi a pergunta que eu me fiz, é como que essa verdade se manifesta em nós. Importa que para a gente ler isso tudo e receber esses conceitos, essas ideias, tentar trazer para o nosso dia a dia, para a nossa vida. O que essa verdade, ela acaba por... Como que ela se manifesta em nós, né? A verdade, ela se manifesta em nós de forma ativa, vamos dizer assim, né? Ela transforma o nosso coração, muda os nossos valores, a nossa forma de pensar, as nossas prioridades e a forma como nós agimos, como nós nos relacionamos uns com os outros. Então, a verdade ela precisa transformar primeiro o nosso coração para que a gente ame de forma genuína. Ela guia-nos no discernimento e ajuda-nos a identificar o erro e amar o bem. É muito simples, né? A verdade, quando nós temos a crença e aqui eu vou estar sempre a dizer a verdade, mas a crença genuína, aquilo que é acerca de Cristo, acerca dos seus ensinamentos do Evangelho, nós somos guiados por esse discernimento e nos ajuda a identificar o erro nas outras pessoas e nos ajuda a agir de forma amorosa para corrigir seja um caráter duvidoso, um caráter mau, enfim. E produz também frutos de amor e obediência, o que faz essa ligação da nossa fé e conduta. E os frutos aqui de amor e obediência está muito ligado à questão dos nossos relacionamentos mesmo, não só os nossos relacionamentos um com o outro, mas também o nosso relacionamento com Deus. E aí nós já estudamos sobre isso de alguma forma, de permanecer na verdade, e como isso é importante para a nossa vida cristã. E vimos isso em João 8, nos versículos 31 e 32, que vai dizer que se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, nós vemos que ao longo de, não só o evangelho de João, mas os outros evangelhos, das palavras de Cristo, nós vamos ver que o amor sempre tem a verdade como base. E é isso que João vai estabelecer aqui, é isso que João vai trazer aqui nessa carta. A verdade no Evangelho não é apenas algo que nós conhecemos, não é apenas um conhecimento intelectual e aquilo fica na nossa cabeça e não acontece nada nas nossas vidas. Quando conhecemos essa verdade, aquilo tem que, como eu coloquei, aquilo tem que transformar o nosso coração, tem que guiar o nosso discernimento e tem que produzir frutos, frutos de amor e de obediência. Então,
para termos a certeza, digamos assim, de que realmente temos a crença correta, temos que ter essas características, temos que receber essa transformação do nosso coração, temos que ser guiados no discernimento em fazer o bem, identificar os erros e também produzir esses frutos de amor e de obediência. A verdade, ela habita em nós e vai moldar o nosso comportamento e vai permanecer para sempre nos nossos corações. E por isso que amar, João vai trazer isso aqui, amar é seguir os mandamentos de Cristo. Nós vamos ver isso um pouco mais à frente. No versículo seguinte, o versículo 3, João vai dizer que a graça, a misericórdia e a paz, que ele está ainda fazendo a sua saudação na carta, seja convosco, para aqueles que permanecerem na verdade e no amor. Então, mais uma vez aquilo que eu trago mais uma vez isso, que a verdade não é apenas para se saber, mas é para se viver. Então, quando nós temos a crença a crença correta, na doutrina verdadeira, genuína, ela tem que provocar essa transformação nas nossas vidas. A verdadeira espiritualidade cristã, ela não é construída em emoções passageiras, ela é construída na certeza, na fé. E a fé está muito ligada a essa questão da certeza. E aí podemos exagerar e tentar fazer uma analogia, seja com a matemática, uma coisa assim, 1 mais 1 é 2. Se eu estiver triste ou feliz, vai continuar a ser 2. Então, nós temos que ter essa consciência sobre Deus. Nós oramos a Deus porque nós temos a certeza que Ele está nos céus e está nos ouvir. Se nós estivermos tristes, se nós estivermos felizes, se nós estivermos sofrendo, temos que continuar tendo essa certeza de que Deus está no céu e ouve as nossas orações. Então, a verdade é muito importante para a nossa fé e para a nossa vida cristã. Quem permanece na verdade, vive nesse amor, desfruta da presença de Deus. É graça para os dias difíceis, misericórdia para os pecados e paz no coração. Então, nós precisamos ter cuidado com aquilo que nós ouvimos, com aquilo que nós consumimos, principalmente hoje na nossa realidade de rede social e de internet, onde nós somos bombardeados, vamos dizer assim, com informação, e temos que aplicar um filtro que seria a lente dessa verdade, à luz das Escrituras, daquilo que nós estamos recebendo de informação, principalmente quando está relacionado à doutrina, né? Aqui falando sobre a doutrina. E outra coisa que nós vamos ver é que fora dessa verdade, como João condiciona que aqueles que receberão essas bênçãos, a graça, a misericórdia e a paz, são aqueles que permanecem do amor. Então nós concluímos que fora dessa verdade não há promessa dessas bênçãos. Elas estão na verdade e no amor. Aqui, muito especificamente, aquilo que eu disse antes, a verdadeira espiritualidade ela não é construída em emoções passageiras, mas sim em certezas, na nossa fé, nas doutrinas certas, naquilo que é correto, que é genuíno, enfim, que é a verdade de Deus para nós. Avançando agora para o segundo bloco de versículos, que é dos versículos 4 a 6. E aqui João vai desenvolver um pouco e vai falar do motivo inicial dele ter escrito a carta e mais à frente vai falar sobre o problema que ele quer, entre aspas, alertar os irmãos e direcionar. Então, dos versículos 4 a 6, diz assim: Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. E agora, Senhora, peço-te, não como se escrevesse mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como viste desde o princípio, é que andeis nesse amor. Então, vamos ver aqui que ainda no versículo 4, João ainda fala sobre a alegria que ele teve em encontrar os filhos dessa senhora que andavam na verdade, ou seja, que tinham a crença correta. Aqui, para aqueles que creem que essa carta é escrita para uma igreja,
ideia é que ele encontrou membros daquela comunidade e que ele viu que aquelas pessoas estavam sendo ensinadas de forma correta e que eles tinham uma verdadeira crença em Cristo, a verdadeira crença sobre a doutrina de Cristo. E nós vemos que João ele expressa essa alegria pastoral autêntica, né? De ver que alguns dos seus filhos, como João coloca, né? Os filhinhos, os filhos espirituais estão a viver segundo a verdade de Deus. E todo líder de uma comunidade, todo pastor, ele que preza pelo ensino da palavra, pelo ensino das escrituras, ele tem essa alegria quando encontra pessoas que foram pastoreadas já por ele, quando consegue confirmar que aquela pessoa permaneceu na verdade, permaneceu com a doutrina correta. Então, é aquilo que João coloca aqui. A fidelidade doutrinária e moral de um cristão é um motivo de grande alegria para os líderes espirituais, né? Isso é uma coisa muito importante. Motiva, de certa forma, eu creio nisso, que motiva o ministério pastoral. Eu já tive conversas com o pastor que me pastoreava no Brasil, e ele ia me perguntar algumas coisas, e ia ouvir algumas coisas que eu falava, e eu vi que ele demonstrou essa alegria de ver que eu permaneci nos ensinamentos, né? Que eu permaneci firme na caminhada cristã, na vida cristã, enfim. Isso, de fato, gera essa alegria nos pastores, nos líderes espirituais, de modo geral. Então, aqui João começa a falar sobre aquilo que é o mandamento do amor. O que ele já tinha falado antes em seu evangelho, ele vai trazer aqui também nesses versículos, nessa segunda parte da carta. João ele vai reforçar que o amor entre os irmãos não é um novo mandamento, mas aquele dado desde o princípio. E o princípio aqui é quando ele escreve o seu evangelho e ele transmite aquilo que é as palavras de Cristo. Ele vai, e é o que está escrito em João 13:34, e ele escreve assim: Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. É com base nesse novo mandamento que Cristo coloca, que João vai trazer aqui e vai reforçar para os irmãos, para aquela senhora e para a sua família, ou então para aquela igreja que é representada naquela senhora, que eles devem permanecer no amor e aquilo que seria o mandamento do amor. Então, nós precisamos de uma definição bíblica daquilo que é o amor. E João vai trazer isso para a gente no versículo 6. No versículo 6, João vai trazer essa definição de amor, vai dizer que, mais uma vez, que o amor não é subjetivo, mas é andar nos mandamentos de Deus. Ele vai falar isso muito claramente no versículo 6, que ele vai dizer, e o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Então, aqui fica bem claro, né, para a gente o que seria o amor de acordo com o pensamento de João e também de Cristo. O que faz todo sentido, de certa forma, porque andar nos mandamentos, guardar os mandamentos, é de fato amar. Porque Cristo vai resumir os 10 mandamentos em 2, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Então, se nós amamos a Deus, nós seguimos todos os mandamentos da relação vertical, de nós para com o Senhor. Nós vamos guardar a sua palavra, nós vamos entregar a Deus todos os nossos desejos e vamos adorar somente a Deus. Se nós amarmos o próximo, nós não vamos cobiçar a mulher do outro, nós não vamos roubar, nós não vamos matar. Então, de certa forma, os mandamentos estão todos aqui fortemente ligados com o exercício do amor. E é isso que esse conceito vai trazer para a gente. O amor verdadeiro ele é inseparável da verdade. Aquilo que eu disse antes, que o amor ele tem que ter como base a verdade. Nós podemos achar que amamos e, na verdade, não amamos porque temos uma crença errada, temos uma crença distorcida daquilo que é a verdade revelada por Deus. E isso vai fazer com que o nosso amor seja distorcido. Ele torna o amor subjetivo e cada um ama a sua maneira. E é engraçado porque quando Cristo estabelece essa questão do amor, ele vai falar que é para nós amar os outros como ele amou a igreja.
Então ele vai trazer um padrão de amor, né, daquilo que nós devemos fazer. E é mais uma vez a importância da base do amor ser a verdade revelada por Deus, ensinada por Cristo. E que nós temos que entender que o amor ele não é uma tolerância sem discernimento, mas uma submissão voluntária a essa vontade divina expressa nos mandamentos. João mostra que a fidelidade à verdade ela resulta nessa vida de amor. O que o verdadeiro amor não é esse emocionalismo, digamos assim, de que hoje nós vemos, mas é a fidelidade mesmo aos mandamentos de Deus, é fidelidade àquilo que Deus tem e coloca na sua palavra para nós. E a igreja ela é chamada a manter essa herança desde o princípio, andar na verdade e andar no amor. E aqui são duas faces da mesma moeda, que isso vai sustentar a vida cristã. E João insiste sempre nesse ciclo, seja no Evangelho, que ele escreve, depois na sua primeira carta, João, na primeira carta, depois aqui na segunda, e vemos isso também de alguma forma na terceira carta. E o ciclo que João estabelece do amor é que o amor começa com a verdade. Espera que eu já estou esquecendo de passar. O amor começa com a verdade, nós vamos ver isso em 2 João 1, 1 e 2, ali os dois primeiros versículos. Então, o conhecimento da verdade, quando nós conhecemos a verdade, isso revela o amor de Deus. Vemos isso depois, mais à frente, no versículo 6, que é aquilo que nós vimos, que é seguir os mandamentos. E depois, a obediência aos mandamentos, o permanecer na verdade, é o que nos faz confirmar que nós, obedecer aos mandamentos, obedecer a isso, confirma que nós permanecemos na verdade. E nós ficamos nesse ciclo, voltamos à verdade, com base na verdade amamos, continuamos a obedecer e ficamos sempre ali girando nesse ciclo do que seria o conceito do amor. Até aqui alguém tem alguma questão? Eu sei que isso pode parecer um pouco confuso às vezes. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, só para que fique claro. Não? Ok. Passando para aquilo que seria o problema que João quer tratar aqui nessa carta. Então, João vai trazer aqui onde está o grande X da questão, vamos dizer assim, né? O ponto central da carta, que é o problema que tem para resolver, e o motivo maior que João escreve essa carta seja para aquela senhora e seus filhos, ou seja para uma igreja representada ali por aquela senhora. Diz assim os versículos 7 a 11. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos, para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço. Mas, para receberdes completo galardão, todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas. Porquanto aqueles que lhe dá boas-vindas, faz-se cúmplice das suas obras más. E aqui esses poucos versículos têm muita coisa para nos ensinar, né? João vai trazer aqui muitas coisas importantes que nós precisamos agir, a forma como nós temos que agir nesse cenário. E foi importante aquela coisa dele estabelecer todo aquele início de falar sobre conceituar o amor e fundamentar o amor na verdade, para que aqui ficasse claro a resolução do problema, né? A solução para aquela situação que eles estavam passando. Então, a primeira coisa que nós vemos aqui é muitos enganadores. A primeira frase, né, que a gente podia pegar para destacar é: muitos enganadores saíram pelo mundo afora. Esse aqui é o motivo que João escreve a carta. E aqui o saíram pelo mundo afora, nós precisamos entender que quando ele se refere aos enganadores, aos falsos mestres, são pessoas que não só têm um entendimento equivocado do ensino de Cristo, mas são pessoas que ensinam esse entendimento equivocado e são diligentes em ensinar isso. Nós vamos encontrar hoje em dia pessoas que são incrédulos e têm entendimentos equivocados de Cristo,
mas essas pessoas não levantam uma bandeira, vamos dizer assim. Não são itinerantes. Eles não saem a ensinar isso às outras pessoas, a tentar convencer as outras pessoas daquilo. Apenas são incrédulos, não acreditam que Jesus Cristo possa ser Deus, mas também não difundem esse pensamento. Não. Aqui João está escrevendo muito especificamente para as pessoas que têm esse entendimento distorcido e ensinam as outras pessoas e tentam convencer as outras pessoas que, de fato, essa é a verdade. Só para ficar claro aqui, antes da gente avançar. Então, voltando lá atrás no início, na introdução, se os irmãos se lembram que eu falei sobre aquilo que depois fica conhecido como docetismo, né, uma vertente do gnosticismo. Naquela época ainda não tinha esse nome, porque era muito o início da ideia. Para eles, Jesus era uma aparição espiritual e não tinha vindo em carne. E que Deus, sendo bom e sendo perfeito, não poderia assumir aquela forma material, como eu disse. Logo, a ressurreição de Cristo era uma ilusão, pois não havia um corpo físico e nenhuma morte física para que Jesus pudesse ressuscitar. Então era como se todo aquele processo, tudo aquilo que aconteceu fosse uma ilusão. Jesus, e aqui muito entre aspas para eles, continuava sendo Deus, e eles se infiltravam, vamos dizer assim, com esse ensinamento de alguma forma dentro da igreja e tentando difundir isso. Eles tinham sucesso de alguma forma, por quê? O pensamento grego naquela época era muito ligado a essa ideologia, esse dualismo platônico, né? Então eles conquistavam muito dos gentios com essa questão. E depois eles acabavam por convencer, de certa forma, os judeus, porque os judeus tinham muita dificuldade com a ressurreição. Para eles era inconcebível a ideia, primeiro, do Messias que morre, e mais ainda a ressurreição. Para eles era muito difícil essa ideia. Então João vai nos alertar aqui sobre esse número crescente de falsos mestres. Algo que não é exclusivo daquela época, mas é presente ao longo de toda a história da igreja. E aí nós podemos achar assim que o cristianismo começou tudo bem, não havia assim tantos problemas. Na verdade é que logo no início já apareceu pessoas para distorcer aquilo que era o ensinamento de Cristo. Nós temos várias heresias logo no início da igreja primitiva, essa aqui é uma delas. O apóstolo Paulo vai escrever também contra falsos mestres, contra falsas heresias. Nós temos essa que seria uma heresia no meio gentil, vamos dizer assim, entre os gregos. Tinha a heresia dos judeus, que era o legalismo, que era muito forte dentro dos fariseus. E umas quantas outras, que era uma forma de... Também em Colossos, como quando Paulo escreve, que era uma fórmula de mesclar ali a cultura local, a cultura grega local, com o cristianismo. E eles traziam culturas, práticas pagãs para dentro da comunidade, né? Então não era só o problema não era só essa heresia. E aqui essa não é a primeira carta que João escreve para tratar desse problema. Aqui já é a segunda carta que ele escreve para tratar do mesmo problema. Ele escreve primeiro João pensando nisso e vai estabelecer lá vários conceitos acerca da fé, acerca da vida cristã e da prática da verdade e do Evangelho de Cristo. E depois ele vê que o movimento continua a crescer. Então ele sente a necessidade de escrever mais uma vez aqui para aquelas pessoas. Vamos ver ali que fica claro que ele está falando contra esse pensamento que depois recebe o nome de docetismo pela frase que ele diz que esses falsos enganadores, esses falsos mestres, esses enganadores, eles não confessam Jesus Cristo vindo em carne. E aí fica muito claro para nós qual é a heresia que ele está querendo tratar. E era essa heresia que negava que Cristo tinha sido homem, assim como nós, tinha sofrido como nós e tinha morrido e ressuscitado. Colocava em causa toda a nossa crença, tudo aquilo que é a nossa fé. Contradizia o ensinamento dos apóstolos sobre Cristo, contradizia a redenção e também a ressurreição. E aqui, mais uma vez, aquilo que o apóstolo João vai recomendar que os irmãos façam, ele faz essa recomendação baseada de que essa heresia ela bate num ponto que toda heresia, de certa forma, vai fazer isso. Vai bater num ponto que é estrutural para a nossa fé. Ele não está querendo
incentivar aqui que a gente combata, de certa forma, diferenças pequenas, como diferenças teológicas ou coisas nesse sentido. Não é, a ideia aqui não é, por exemplo, dar um exemplo e tentar ser o máximo possível. Se podemos usar, se devemos ou não usar sapatos dentro da igreja. Por exemplo, se formos a uma igreja no Japão, talvez eles não usem sapatos dentro da igreja. Só um exemplo assim. Não é esse tipo de diferença que João está querendo tratar aqui. São coisas mais sérias. Ou podemos pegar também a ceia. Se celebramos a ceia uma vez por mês, uma vez a cada 3 meses, todos os domingos, não é essa aqui a ideia. Essas coisas são muito menores perto daquilo que é a doutrina sobre Cristo. Então é esse o problema que João quer tratar. Então João vai dizer que não basta apenas começar bem, mas é necessário perseverar na verdade até o fim. E vai nos trazer alguns alertas para que nós fiquemos atentos a essas possíveis heresias, aquilo que estava acontecendo ali naquela altura com aquelas pessoas e vai servir também para nós hoje. E João está preocupado aqui com aquilo que ele dá o nome de esforços anteriores, as bênçãos e os ensinamentos que os crentes já receberam. Os apóstolos já tinham ensinado sobre Cristo, sobre quem era Cristo, sobre a verdade, né? E as pessoas já viviam aquilo, já desfrutavam daquele conhecimento. Então, ele chama atenção para isso. Olha, preocupem-se com aquilo que vocês já receberam. Não recebam qualquer ensinamento sem consultar aquilo que nós já ensinamos, porque os apóstolos é que eram autoridade na questão do ensino. E aqui, quando ele fala no versículo 8, no versículo 8, acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço. Ele vai falar sobre essa questão do ensino que eles já receberam, das bênçãos que eles já receberam. E aqui nós temos que ser diretos e falar que o perder se refere mesmo à redenção, à salvação daquelas pessoas. Porque quando uma crença errada em quem Cristo nos separa de Deus. E aqui João vai falar que as pessoas que creem nisso não têm Deus. Não é que as pessoas que creem nisso foram salvas antes e depois, por crerem nisso, perdem a salvação. É um sinal de que aquelas pessoas nunca tiveram na verdade, entendem? Se elas recebem isso como ensinamento e acreditam nisso, é porque na verdade elas nunca tiveram essa crença genuína, essa crença na verdade. E uma crença e quando a pessoa tem permanece nesse erro, não há reconciliação com Deus nesse caso, porque sem a morte de Cristo, sem Cristo ter vindo em carne, que é aquilo que eles questionavam, sem a ressurreição física não há cristianismo. Às vezes nosso pastor fala isso, sem a Páscoa, sem a ressurreição de Cristo, não há cristianismo, porque é a base para toda a nossa reconciliação com Deus, é onde está o pagamento da nossa dívida, o perdão dos nossos pecados é na morte e ressurreição de Cristo. A perseverança, na verdade, então, ela é essencial para não perdermos o fruto da nossa fé. E aqui ele traz ali a ideia de completo galardão, né? O galardão, de algumas formas, está relacionado não à salvação, mas aqui eu entendo que, quando ele coloca completo galardão, ele está falando de fato ao acesso à eternidade, né? À salvação. Em outras passagens da Bíblia, o galardão é tratado de outra forma aqui, mas aqui, falando de uma crença estrutural, a ideia é mesmo o acesso à eternidade. Nós vemos isso, essa questão do perseverar em outras passagens bíblicas, como Apocalipse 3, 2 Timóteo 4 e Mateus 24. Em Mateus 24, 13 vai dizer que aquele que perseverar até o fim será salvo. 2 Timóteo é aquela passagem conhecida da coroa da justiça. Então vai dizer, a coroa da justiça, o Senhor dará. Aqui eu estou falando pedaços, né, das passagens. Dará a todos o que amam a sua vinda, aqueles que permanecerem na verdade. E Apocalipse vai dizer, guarda o que tens, guarda a verdade, essa crença, para que ninguém tome a sua coroa, na ideia de não perca
a eternidade por receber tudo aquilo que as pessoas querem ensinar por aí, né? Temos que fazer esse filtro daquilo que vamos receber de ensinamento. Então, a verdadeira comunhão com Deus, e aí o João vai bater mais uma vez nessa questão, ela está inseparavelmente ligada à fidelidade à verdade sobre Cristo. Então, a crença sobre Cristo ela é estrutural à nossa fé, e a comunhão com Deus ela vai estar inevitavelmente ligada a essa fidelidade à verdade sobre Cristo. E aqueles que se afastam ou distorcem a doutrina de Cristo, é aquilo que João vai falar ali no versículo 8 e 9, não tem Deus. E aqui é aquilo que eu disse, as pessoas que têm esse pensamento, não é que elas tiveram Deus em algum momento e deixaram de ter. Elas simplesmente não têm Deus. As pessoas que se afastam da doutrina central, do estrutural de Cristo, elas não têm Deus. E aqui nós temos que entender que manter-se fiel é um privilégio espiritual. O crente que mantém-se fiel tem esse benefício de ter um relacionamento real e pessoal com Deus, seja através de uma vida de oração, através da leitura da palavra. E aí, mais uma vez, eu pergunto por que isso é fundamental para a nossa fé, né? Por que nós temos que ter muito cuidado com isso? E aqui o apóstolo João aqui, ele chama muita atenção para isso. E a resposta para isso é que a negação ou a distorção da doutrina de Cristo, ela resulta nessa separação espiritual. Não há comunhão com Deus. Se nós não cremos que Jesus, e muito especificamente aqui nesse caso, que Jesus foi homem, assim como nós, e sofreu como nós, e morreu e ressuscitou. Então, não há comunhão com Deus sem a crença nessa verdade. A crença em que Cristo, de fato, morreu por nós, e não foi apenas um espírito especial ou como outras heresias vão dizer, que ele na verdade não é Deus, ele é só um Deus menor, ou um filho de Deus, um grande profeta, enfim. Não é essas verdades que nos leva à salvação, que nos reconciliam com Deus, mas sim a verdade de que Jesus veio em carne, Jesus sofreu, morreu e ressuscitou por nós. E aqui João vai começar a dizer como que nós devemos tratar as pessoas que são os falsos mestres, né, os enganadores, aqueles que ensinam essas verdades, entre aspas, essas mentiras disfarçadas de verdades, tentando convencer as pessoas. E vai falar sobre a hospitalidade dos crentes, em que aqui é o ponto que a gente diz não. E para alguns é um pouco difícil pensar nisso, mas aqui o apóstolo João vai ser muito claro que a hospitalidade ela não deve ser dada àqueles que pervertem o evangelho. Não podemos nos misturar, talvez seria a palavra, mas nós temos outras referências a isso na palavra de Deus. Temos os Salmos que vai dizer isso, para não nos sentarmos na roda dos escarnecedores. Enfim, temos sempre essa ideia ali ao longo da Bíblia falando sobre essas pessoas que distorcem o evangelho e que ensinam essas palavras más, essas mentiras disfarçadas de verdade, como se fossem verdade, né? E aqui João não está a ensinar uma hostilidade pessoal para que nós desenvolvamos, digamos assim, uma hostilidade pessoal com as pessoas de forma geral. Todos aqueles que nós discordamos, nós vamos desenvolver essa hostilidade. Não. Mas é uma disciplina eclesiástica. A ideia aqui é tratar essas pessoas, não dar espaço para que elas ensinem. A ideia é essa, não deixar que as nossas mentes sejam influenciadas por essas heresias perigosas, por esses ensinamentos perigosos. E aqui é outra coisa que a verdade também deve nos mudar. A verdade deve nos moldar também as nossas associações, com quem nós associamos, com quem nós dividimos as nossas reflexões, os nossos pensamentos. Então, a hospitalidade com discernimento, ela é um ensino bíblico. Nós não devemos nos sentar em ambientes em que as pessoas as pessoas, além de crerem em uma coisa que é diferente daquilo que nós cremos estruturalmente, mas também essas pessoas ensinam isso, as pessoas militam pelaquela mentira, ensinam outras pessoas aquilo e tentam convencer outras pessoas daquela mentira. E dá espaço aos falsos mestres
e, de certa forma, concordar com eles e ser cúmplice do erro deles. E aqui é a importância da forma como nós lidamos com esses falsos mestres. Aqui, basicamente, e eu tentei me lembrar e qual foi o contexto que o nosso pastor falou essa frase, mas foi a frase que logo veio na minha mente, que foi: não há espaço para neutralidade quando estamos a tratar com falsos mestres. Não há espaço para que nós fiquemos apenas omissos e neutros. Nós temos que, de fato, nos posicionar contra. E, mais uma vez, não são as pessoas que estão enganadas, mas são os que enganam. São os enganadores, são aqueles que ensinam. Então, imagina, no Brasil eu acho que isso é muito mais forte. E aí eu vou falar por causa da minha experiência, né, cultural. Existem muitos programas de rádio, de TV, enfim, que distorcem completamente aquilo que é o Evangelho de Cristo, que vai pregar coisas totalmente diferentes. Seja um Evangelho que é segundo a nossa vontade, que nós barganhamos com Deus e fazemos coisas para receber coisas de Deus, seja por aqueles que batem as nossas portas diligentemente para nos ensinar que o inferno não existe ou que todos seremos salvos no final das contas. Enfim, são coisas desse tipo que nós devemos, pessoas assim que estão ensinando a mentira, que nós devemos combater, e nós não podemos demonstrar neutralidade. Nós precisamos nos posicionar contra mesmo essas pessoas e devemos preservar e defender a verdade acerca de Cristo, a doutrina genuína acerca do Evangelho. Caminhando para o fim, meus irmãos, vamos para os versículos finais dessa carta, onde João vai dar a sua saudação final. Versículos 12 e 13 diz assim: ainda tinha muitas coisas que vos escrever. Não quis fazê-lo com papel e tinta, pois espero ir ter convosco e conversaremos de viva voz, para que a nossa alegria seja completa. Os filhos da tua irmã eleita te saúdam. E aqui é uma das coisas que talvez fortaleça o entendimento de que essa senhora eleita é uma igreja, porque é um pouco coincidência demais que as pessoas com que João congrega sejam sobrinhos daquela senhora. Pode acontecer, não é uma coincidência que poderia acontecer, mas alguns vão dizer que aqui talvez é uma coisa que dá um indício de que ele está a falar para uma igreja. Também a forma como ele trata ali no plural sempre, né? Pois espero ir ter convosco e conversaremos. Traz essa ideia aqui para muitos, que é possivelmente uma igreja que está recebendo essa carta. Então, aqui nesses últimos versículos, nós vemos que João ele valoriza o encontro pessoal, a comunhão, como meio mais eficaz, digamos assim, né, para fortalecer a unidade cristã. E ele o que nos faz entender que a comunhão ela tem esse impacto mais eficaz para a exortação e para o fortalecimento da fé. E o que eu quero dizer com isso? Deixemos de apenas mandar mensagens no WhatsApp para pessoas que talvez nós vemos que a pessoa está caminhando para algum erro, mas tentemos abordar essa pessoa pessoalmente. Talvez uma conversa pessoal vai ser mais propícia para que a exortação seja mais eficaz. Talvez seja nesses momentos de conversa pessoal que você entenda melhor o pensamento daquela pessoa, por que ela está caminhando daquela forma, né? E aqui é uma forma da gente tentar exortar aqueles que estão se deixando levar por esses falsos ensinamentos. Embora a carta aqui tenha um propósito didático, João escreve para ensinar aquelas pessoas, ele não pretende substituir a convivência pessoal, que ele vai dizer, né? Tenho muita coisa para você escrever, mas não quis fazer com papel e tinta. Quero ir ter convosco e falar convosco pessoalmente e partilhar convosco do ensino da verdade de Cristo, né? A carta ela serve como um meio, mas o objetivo final sempre será a comunhão cristã profunda, que só pode ser plenamente alcançada através da presença física, né? Não é apenas por mensagens no WhatsApp, não é por partilharmos aquelas mensagens de bom domingo, enfim, nos aniversários da pessoa e mandar aquelas mensagens gerais de... Enfim, a ideia não é essa, é mesmo que nós valorizemos essa cultura de comunhão
e que, principalmente nesses cenários em que a pessoa em questão está sendo levada por um falso ensinamento, que nós possamos entender que podemos sim mandar mensagens, podemos sim enviar e-mails, ou enfim, mas também devemos valorizar essa comunhão pessoal e, e entender que nós temos esse dever de preservar a verdade do Evangelho, a verdade de Cristo, a verdade sobre Cristo. Uma coisa que eu queria deixar também para os irmãos é que muitas vezes nós temos dificuldade para lidar com pessoas de denominações diferentes no meio evangélico, por crenças menores, não por crenças estruturais. Nós, por vezes, colocamos algumas denominações como se fossem hereges, por elas terem diferenças teológicas conosco. E a ideia não é essa de combater os falsos mestres. Não é diferenças teológicas em que possivelmente possa ser interpretado de forma diferente, mas estamos a falar aqui de pontos estruturais da nossa fé. Então, se tem alguém provavelmente alguns vão ter pessoas na família que têm diferenças teológicas, que pode ser cristão, mas é de uma denominação diferente, de uma corrente de pensamento diferente. Não trate esse irmão como o João está indicando aqui. Não é esse o ponto. Nós temos que tratar dessa forma e nos posicionar contra para aqueles que ensinam contra os pontos estruturais da nossa fé e não as pequenas diferenças teológicas. Esses irmãos, nós precisamos sentar com eles e conversar e entender por que ele tem esse pensamento diferente. Não precisamos tentar convencê-lo daquilo que nós acreditamos, mas se nós sentarmos e entendermos o ponto de vista deles, com certeza o nosso respeito e o nosso amor com aquele irmão vai crescer e vai aumentar. Porque nós vamos entender que não são só os... Essa frase é engraçada porque eu lembro-me da Lohana. Não são só os batistas que são salvos. É essa a ideia. A Lohana, no início da fé dela, ela tinha um pouco essa crença de que só os batistas eram salvos. E não são só os batistas que são salvos. Existem pessoas, até mesmo em ambientes, que estão a ser ensinadas por esses falsos mestres, que são salvos, que são verdadeiros servos de Deus. E nós precisamos ter essa sensibilidade para tratar com as pessoas. Ok, tem alguma questão, algum comentário que alguém queira fazer? Antes de terminarmos e ir para o nosso tempo de chá. Carlos? Sim, sim. Se eu disse convencer, não era essa a ideia. A ideia é mesmo que nós devemos nos posicionar contra, mas não temos que tentar convencer o outro. Nós expomos aquilo que está errado, principalmente porque é uma pessoa que ensina. Então nós temos que expor publicamente qual é o erro naquele ensino. Não tentamos convencer aquela pessoa, até porque vai ser um esforço em vão. Normalmente essas pessoas não... E também é um esforço em vão porque não somos nós que convencemos os outros do ensino das Escrituras, né? É o Espírito Santo e isso não cabe a nós. Então, também cometemos esse erro de quando estamos vendo uma pessoa que está a ensinar alguma coisa errada, nós entramos ali, e isso é muito fácil nas redes sociais. Pessoas entram ali nos comentários da publicação e tentam de alguma forma convencer, argumentando, faz uma série de argumentos tentando convencer a outra pessoa. Não é esse o nosso papel. Nós devemos nos posicionar, proteger a nossa comunidade, e aqui a ideia é filtrar aqueles que vão ter a palavra para ensinar, aqueles que vão estar no nosso meio e vai, de alguma forma, partilhar conhecimento conosco,
não necessariamente precisa ser aqui à frente, como eu estou agora, mas em reuniões que nós fazemos, muitas vezes nós partilhamos conhecimento uns com os outros, não de forma como estamos fazendo aqui, mas sentados à mesa, conversando, e se você nota que aquela pessoa tem essa postura de querer te convencer de um ensinamento errado, aí sim nós devemos nos posicionar e dizer, não, isso aqui está errado, não é isso que tá, não é isso não é de acordo com as escrituras, e é isso. A ideia não é convencer, a ideia não era convencer, era mesmo nos posicionar contra essas pessoas. Mais algum comentário, alguma questão? Ok. Sim, a comunhão, nós vamos ver isso, não só o apóstolo João a fazer isso, mas o apóstolo Paulo também, nas algumas cartas ele termina assim, né? Tenho muito para vos escrever, mas prefiro ir ter convosco, que Deus me dê esse privilégio de ir ter convosco. Então, é uma forma dos apóstolos nos chamarem a atenção para valorizarmos, estarmos na igreja, estarmos nas atividades da igreja, enfim, estarmos juntos com os nossos irmãos, desenvolver os relacionamentos e partilhar daquilo que é a boa convivência, de amar os nossos irmãos, identificar um irmão nosso que está em erro e falar com ele pessoalmente, não só mandar mensagem fica um pouco feio, né? Se a pessoa a pessoa está cometendo algum erro, você manda uma mensagem ou faz uma chamada, eu acho que fica um pouco feio. É muito melhor que você aborde o irmão pessoalmente. Ok, acabamos então o nosso tempo aqui, podemos ir para nosso tempo de chá. Obrigado.